Nesse que é o nosso quarto encontro, e seguindo a sequência de nossos estudos, continuamos a falar sobre o tema Centro Espírita. E hoje abordaremos sobre o assunto o Centro Espírita integrado à comunidade. O Centro Espírita não surge arbitrariamente, nem por determinação de alguma instituição superior do movimento doutrinário. Ele é sempre o produto espontâneo de uma comunidade espírita que se formou num bairro, numa vila ou numa cidade. Essa comunidade é sempre extremamente heterogênea, formada por espíritas e simpatizantes da doutrina, membros de correntes especialistas diversas e de religiosos indecisos ou insatisfeitos com as seitas a que se filiaram ou que pertencem por tradição familiar. Há, porém, um denominador comum para essa mistura: o interesse pelo Espiritismo. Esse interesse, por sua vez, decorre de vários motivos, entre os quais predominam as ocorrências de fatos mediúnicos nas famílias, geralmente em formas de perturbações psíquicas. Dessa maneira, os fundadores do centro e seus auxiliares enfrentam desde o início muitos problemas e dificuldades. É necessária a presença de uma pessoa que tenha conhecimento doutrinário e a experiência da prática mediúnica, para que o centro não fracasse nos seus primeiros meses de existência. Não havendo no grupo fundador uma pessoa nessas condições, é necessário recorrer-se a pessoas de centro das proximidades, que sempre atendem de boa vontade. O Espiritismo não é proselitista, não entra na disputa sectária de adeptos das religiões, mas devem os espíritas necessariamente interessar-se pelos que se interessam pela doutrina, esclarecer e orientar sempre é dever espírita. O conhecimento dos problemas mediúnicos exige estudo incessante das obras básicas de Allan Kardec, particularmente estudos permanentes do Livro dos Médiuns e leitura metódica da Revista Espírita de Kardec, em que os leitores encontram, além de numerosas instruções, relatos de fatos e observações de pesquisas que muito ajudam no trato de problemas atuais.
Sem estudo constante da doutrina, não se faz espiritismo. Cria-se apenas uma rotina de trabalhos práticos que dão a ilusão de eficiência. Estudo e pesquisa, observação constante dos fatos, análise das mensagens recebidas, observação dos médiuns, exigência de educação mediúnica com advertências constantes para que os médiuns aprendam a se controlarem, não se deixando levar pelos impulsos recebidos das entidades comunicantes. Esse é o preço de trabalhos mediúnicos eficazes. Mas, acima de tudo e antes de tudo, humildade. Porque espiritismo sem humildade é água poluída, cheia dos germes da pretensão, da vaidade, do orgulho que atraem os espíritos inferiores. Um presidente de centro não é presidente da República, e um doutrinador não é um sábio. Pelo contrário, são criaturas necessitadas que estão aprendendo a arte difícil de servir e não a de baixar decretos, dar ordens e humilhar os outros em públicos. Sem humildade, que gera e sustenta o amor ao próximo, nem o estudo pode dar frutos. Por outro lado, sem estudo, os frutos da humildade não produzem amor, mas fingimento, hipocrisia, de maneira e fala melosa, de voz impostada para imitar anjos. O espiritismo é natural e exige naturalidade dos que pretendem vivê-lo no dia a dia, em relação natural e simples com o próximo. Os maneirismos, as modulações artificiais da voz, os excessos de gentileza mundana e tudo quanto representa artifício de refinamento social, deformando a natureza humana a pretexto de aprimorá-la, não encontram aceitação nos meios verdadeiramente espíritas. Algumas instituições começaram a adotar, há alguns anos, treinamento de voz e de gesticulação para jovens espíritas. Alguns centros aderiram a essas encenações, estimulados por mensagens espirituais que aconselham brandura e bondade no trato com os semelhantes. Os espíritos ainda apegados aos formalismos religiosos do passado chegaram a recomendar modismos nesse sentido. Nem Jesus, nem Kardec se utilizaram
nem recomendaram essas imitações da hipocrisia farisaica. O que o Espiritismo objetiva é a transformação interior das criaturas, para que se tornem mais esclarecidas e, com isso, dotadas de mente mais arejada e coração mais puro. No centro espírita, devemos manter a mais plena naturalidade de comportamento, dentro das normas naturais do respeito humano. As modificações exteriores, precisamente por serem forçadas e, portanto, mentirosas, não exercem nenhuma influência em nosso interior. O contrário é que vale. Quem exercitar-se na prática das boas ações, da verdade e da sinceridade, modificará sem querer e perceber o seu comportamento sem nenhum dos sintomas desagradáveis de fingimento e hipocrisia. O Espiritismo, que nos foi legado pelo Cristo através do Espírito da Verdade, não pode adotar os expedientes da mentira. O centro espírita tem mais com que se preocupar do que com essas repetições de um longo passado de tradições e perfídia, em que sacerdotes treinados nos gestos e expressões de piedade mandavam queimar vivos os seus semelhantes em nome do Cristo. A facilidade com que a maioria das pessoas aceita livros de evidente mistificação, como, por exemplo, as obras de Ramatiz e tantas outras, eivadas de contradições e de passagens ridículas, destinadas especialmente a ridicularizar a doutrina, provém dos milênios de sujeição das massas à mistificação clerial. No Espiritismo, não objetivamos o domínio do mundo por nenhuma forma igrejeira, através de engodos demagógicos, mas unicamente o esclarecimento das criaturas para que a Terra se eleve em suas condições morais e espirituais. O sistema igrejeiro de adulação aos médiuns, no desejo de obter as suas graças, é outra raiz amarga que nos vem do passado religioso, mas que não deve ser cultivado no centro espírita. O médium adulado, louvado a todo instante, cercado de admiradores como um cantor popular, artista de novela de TV ou jogador de futebol, acaba perdendo a sua naturalidade, recorrendo a expedientes ridículos para conservar
o seu prestígio e geralmente chega em falência ao fim da sua missão. Os exemplos são muitos e dolorosos no mundo inteiro. Essa situação constrangedora coloca o Espiritismo em pé de igualdade com as religiões formalistas, deturpando-lhe a imagem real. Médiuns, expositores e escritores espíritas não são luminares nem santos, mas criaturas falíveis que podem também cair a qualquer instante de seus falsos pedestais. Devemos respeitar naturalmente a essas criaturas como nossos irmãos dedicados à doutrina, quando não a tratem em favor de suas opiniões pessoais. Sim, devemos respeitá-los e louvar os seus esforços, mas sem cairmos no exagero de idolatrias beatas. O conceito de mediunidade que vigora entre nós, na maioria esmagadora dos centros, é espantosamente ambivalente e, portanto, contraditória. Afirma-se ao mesmo tempo que a mediunidade é uma graça e uma provação, que os médios são espíritos grandemente faltosos, não obstante adorados como enviados de Deus. Os que estudam seriamente a doutrina logo percebem a falsidade desse conceito. A mediunidade é uma faculdade natural da espécie humana, como todas as demais faculdades. Toda criatura humana é naturalmente dotada de mediunidade. Kardec observou a existência da mediunidade generalizada, mas a mediunidade manifesta-se nas criaturas em diferentes graus de desenvolvimento. Todos nós somos médios, todos possuímos o que hoje se chama de percepção extrasensorial, segundo a terminologia parapsicológica. É natural que os que revelam grau mais intensos de mediunidade, prestando-se por isso a trabalhos mediúnicos, sejam especificamente designados como médiuns, da mesma maneira, porque todos possuímos inteligência, mas só os que possuem em grau excepcional são designados como uma inteligência, merecendo os louvores e o respeito dos que não atingiram esse grau. Os médiuns são os elementos principais da ligação do centro espírita com a comunidade social do bairro ou da cidade.
são mesmo como os elos genésicos dessa ligação. Suas faculdades mediúnicas exercem atração natural sobre a comunidade e os serviços que prestam no centro ou nos atendimentos eventuais fora dele ampliam a simpatia popular pelo centro. Essa função do médium é natural e inconsciente. Partes integrantes da comunidade, vivendo no meio do povo como povo, sem nenhum título especial que os separe da massa. Quanto mais simples e despretensiosos eles forem, mais eficientes serão na sua função espontânea de elos. Quando o médium é pedante, pretensioso, contador de vantagens, sabereta, arrogante, essas antivirtudes o transformam em elemento negativo na dinâmica social. Por isso, o médium deve compreender bem a sua condição de criatura normal integrada no povo e não de elemento excepcional, dotado de poderes divinos ou convencido de possuí-los. Os dirigentes do centro podem reforçar ou enfraquecer as ligações deste com a comunidade. Basta um presidente arrogante, sempre disposto a criticar e humilhar os adeptos de seitas existentes na comunidade, para que os elos estabelecidos pelos médiuns sejam rompidos. Atacar religiões e práticas religiosas dos outros é o meio mais fácil de afastá-los do centro. Essa crítica pode e deve ser feita em termos de comparação histórica, nas reuniões especiais de estudo doutrinário, com ampla liberdade de discussão a respeito, reconhecendo-se a existência dos fatores temporais que no passado foram benéficos à solução espiritual dos homens, tornando-se mais tarde prejudiciais ao esclarecimento espiritual do povo. Mesmo assim, é conveniente evitar exageros para que esses debates elucidativos não se transformem em pedra de tropeço para as pessoas simples e de boa fé. Em todas as atividades do centro, deve prevalecer o princípio de amor e respeito ao próximo, não para atrair simpatias, mas para não causar aborrecimento e prevenções nas pessoas que desejam adquirir conhecimentos renovadores. O centro espírita não é um instrumento de conversões, mas também não pode ser um instrumento de dissensões.
O Espiritismo não quer impor-se aos outros, mas ajudar e esclarecer os que o procuram. Se existirem na comunidade elementos desses que fazem de cada espírita um diabo disfarçado em gente, um instrumento do diabo para enganar as almas, o centro não deve aceitar as suas provocações negativas. Essas pessoas, geralmente exaltadas e insolentes, são vítimas de seu próprio temperamento e também das formações sectárias do cristianismo e das épocas de fanatismo, maldições, excomunhões e perseguições, que, embora distantes, ainda permanecem no inconsciente de muitas criaturas, forçando-as a atitudes anticristãs e ridículas. Hoje os tempos são outros e o centro espírita pode responder a essas agressões, como fazia Kardec, não com revides violentos, mas com esclarecimentos serenos e fraternos. Mas temos que vigiar a nossa tolerância, para não cairmos no charco da hipocrisia, num fingimento de uma bondade que não possuímos. A regra de comportamento espírita deve ser a de Jesus. Mansos como as pombas, prudentes como as serpentes. O centro espírita guarda em seu seio as colheitas da verdade e precisa defendê-las, mantê-las puras e vivas, para com elas saciar a fome do mundo. Jesus imolou-se por essa colheita de sua própria semeadura, mas enquanto foi necessário defender a seara, manteve atitudes viris contra os pregoeiros da mentira e da ilusão. Se deixarmos o centro abandonado à fúria dos fariseus, eles o destruirão sem nenhum escrúpulo, sob rajadas de calúnias e perfídias. O centro espírita é a pequena e humilde fortaleza da verdade na terra da mentira. Tem a obrigação de lutar para que a verdade prevaleça em toda a sua dignidade. A incapacidade humana para assimilar os ensinos de Jesus levou o cristianismo a dois extremos que somente Kardec soube respeitar, estabelecendo equilíbrio na balança do bom senso. Os espíritas não podem oscilar entre o extremo da arrogância criminosa, geradora de guerras e destruições, e o extremo da covardia disfarçada em humildade, que sempre cala e tudo cede aos insolentes agressores. Há um limite para a tolerância traçado por Jesus em torno da mulher inerme que os hipócritas
queriam apedrejar. Propagou-se no meio espírita, através de mensagens mediúnicas, emotivas, tendendo a um masoquismo de silícios e autopunições, a estranha ideia de que a virilidade só pertence aos cultores da violência. Voltamos assim ao sistema igrejeiro dos rebanhos de ovelhinhas inocentes, devoradas por lobos famintos, sem qualquer possibilidade de defesa. Entregues a essa ideia derrotista, o meio espírita abandonou-se a ponto de até mesmo recusar-se a defender a doutrina aviltada pela ignorância travestida de bondade e doçura. A falsa imagem do meigo nazareno, que a tudo cedia, comprometendo a sua própria missão, apagou na mente de adeptos desprevenidos a imagem viril de Jesus, empunhando o chicote no templo contra os vendilhões. Já é tempo de compreendermos que estamos na Terra para conquistar e defender a dignidade humana, sem nos curvarmos atemorizados ante as investidas da impostura. Quem não defende a verdade traída e conspurcada pela mentira não é digno dela. E quem não é digno da verdade entrega-se à mentira. Jesus enfrentou os mentirosos atrevidos num dos pátios do templo, como nos revela o Evangelho de João, dizendo-lhes face a face: vós sois do diabo, e vosso pai foi ladrão e assassino desde o princípio. Duras palavras a que os mentirosos quiseram responder com pedradas. Mas Jesus desapareceu, ensinando-lhes que as pedras da mentira não podem atingir o alvo da verdade. Os espíritas seráficos, candidatos apressados a uma angelitude que ainda estamos longe de alcançar na Terra, não compreendem o sentido desse trecho evangélico e são capazes de expurgi-lo do Evangelho em nome de uma santidade covarde que Jesus jamais ensinou. A figura evangélica de Jesus é recortada em traços fortes e viris. Sua coragem de encarnar-se na terra para enfrentar os poderosos do mundo como homem, sua audácia na condenação dos poderosos do tempo, sem recorrer a sofismas, sua bravura ao entregar-se para o sacrifício na cruz, para ensinar aos homens a glória de morrer pela verdade, são lições que devemos aprender se quisermos nos fazer dignos de segui-lo. O Centro Espírita
se entranha naturalmente na comunidade. É parte dela, um órgão ativo e operante da estrutura social. Por mais humilde e simples que seja, é uma fonte de consolações, um posto de orientação para os que se aturdem e se transviam, mãos amigas estendidas na bênção do passe, canal sempre aberto da caridade e do amor. Mas é também a trincheira serena e vigilante da verdade, o tribunal que não condena, mas ajuda e absorve através do esclarecimento espiritual. Os que buscam a paz e a esperança encontram nele a compreensão que pacifica o espírito e a razão que justifica a fé nas provas da verdade. Por tudo isso, a sua posição na comunidade é a de um coração comum, aberto a todos, e de uma consciência lúcida a orientar a todos, na permanente doação dos ensinos e socorros gratuitos. A responsabilidade dos dirigentes e colaboradores dessa instituição cristã, humilde e simples, é, entretanto, grandiosa e complexa. A voz dos espíritos soa dia e noite no silêncio dessa concha acústica da verdade, no murmúrio secreto das fontes da intuição, advertindo aos que sofrem e aos que gozam quanto à precariedade das ilusões terrenas e à eternidade das leis da vida no universo infinito. Quanto mais simples é o centro espírita em bens materiais, maior é a sua riqueza em bens espirituais. No nosso próximo encontro, voltamos à continuação dessas nossas explanações sobre o que diz respeito ao centro espírita. Que Deus ilumine a todos. Até o nosso próximo encontro. Fiquem todos com Deus.